Foram 2 na mama esquerda, que eram grandes assim, pegava de fora a fora, tamanho de caroço de manga, os 2, que cresciam muito rápido, muito agressivo. E no linfonodo, na axila esquerda, tamanho de um tomate cereja, não dava para baixar mais o braço. Porque eu tinha descoberto endometriose e para não fazer a cirurgia, o médico começou a me dar hormônio, né, para endometriose. E esse câncer, eu acho que você já tinha aquela disponibilidade, pré-disponibilidade, né? Era hormonal. Então, conforme eu fui tomando os hormônios, foi crescendo muito rápido. E quando eu descobri, que estava crescendo muito rápido, a primeira médica falou, não, os nódulos, né, as glândulas que estão inchadas, é só fazer a punção. E aí, graças a Deus, eu peguei uma outra médica, a doutora Thaís, porque faltou alguma coisa na guia lá da punção. Aí ela olhou, ela falou, não, isso daqui... Ela pediu já exames, biópsia com urgência, isso, aquilo, eu corri. Foi bem na época, né, da pandemia. E aí, já saiu carcinoma, né? Acho que é HER2 negativo, alguma coisa assim, que era hormonal, só que ele já estava em estágio muito avançado e agressivo, e ele espalhava muito rápido, né? Então, depois de 2 dias, eu já... Aí ela falou que ia fazer primeira químio para ele ver se ele parava de se espalhar, de crescer, para a cirurgia não ser tão grande, e depois a cirurgia. Só que aí ela já colocou, que eu não tinha visto, falou tratamento paliativo, colocou ponto de interrogação para oncologista. Aí a primeira oncologista que eu fui, quando eu levei os exames, mostrei esse papel. Aí eu falei, doutora, eu vou fazer a químio primeiro, a cirurgia. Ela falou, não vai fazer nada, não vai fazer químio, não vai fazer cirurgia, porque esse câncer é muito agressivo, ele espalha muito rápido, então com certeza ele, além da sua mama e da sua axila, ele já deve estar no seu fígado, no seu pulmão, nos seus ossos e no seu crânio. Então, não tem nada para fazer, é só a medicação, que é o tratamento paliativo, para você não sentir dor. E, tipo, ela já tirou toda a minha esperança ali. Porque você descobrir que tá com câncer, você já fica acabada, abalada. Você fala, tô lutando, né, pra sobreviver. E aí, no outro dia, a oncologista fala, ó, ele é agressivo. Ela falou, ele é bem ruinzinho, ele espalha muito rápido. Ele já deve ter dado metástase em todos os seus órgãos, tudo. E já pediu uma ressonância de urgência pra ter certeza aonde que ele estaria. Mas daí eu fiquei acabada, assim, mas eu só pensava nas minhas filhas. Naquele mesmo momento, eu já fui no hospital, já pedi levei os papéis, porque até agendar ia demorar, então fui no pronto-socorro. Expliquei pra médica e falei, só saio daqui com o exame. Eu preciso de urgência e eu quero o exame. Aí, graças a Deus, ela fez, só que minhas filhas sozinhas, né, então eu só pensava nelas. E aí eu fui pra casa pra cuidar delas, não fiquei esperando lá as 3 horas do exame, até laudo, demora muito. E aí eu lembro que eu cuidei das minhas filhas, depois eu fui pro banheiro e chorei, mas eu não me revoltei. Eu só falei pra Deus o porquê que eu tive uma infância tão assim, que depois eu vou contar pra vocês, né, tudo que eu sofri. Depois a Bia, né, que fiquei 8 meses com ela na UTI, ficou especial. Depois a Dandara com autismo. Aí eu me separei no dia que eu recebi o resultado, né? E em outra cidade, sem família, sem ninguém. E eu precisando cuidar das minhas filhas. Aí eu lembro que eu só falei pra Deus. Eu falei, Senhor, eu não vou te renegar. Eu sobrevivendo ou... eu não vou negar o seu nome, você continua sendo meu Deus. Aí eu peguei e falei, só que eu preciso cuidar das meninas, né? Então, se tudo isso for um testemunho, né, um propósito por trás de tudo isso, eu peço que o Senhor alivie. Não vou pedir para o Senhor tirar, que seja feita a sua vontade, mas alivie o tratamento, porque já fiz estágio, né, em hospital, tudo, e eu sei o quanto é difícil o tratamento e eu tenho que cuidar das meninas. E foi assim, Deus ouviu, eu só chorei, Deus ouviu e no outro dia já começou a acontecer essas coisas. Aí era pra mim fazer 18 químios e eu fiz apenas 6. Era pra fazer a branca e a vermelha, eu fiz só a branca. E Deus sabe de todas
as coisas, porque a químio era muito forte mesmo. E meu coração não tava aguentando, né? Então eu precisei fazer só 6. Na primeira, que eles falaram que era só pra ele parar de se espalhar pra fazer a cirurgia. E ele já diminuiu muito. Ficou murchando como uma bexiga. E foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo. E desapareceu todos os cânceres. Ninguém sabe explicar. E depois tinha só na quinta, na última, não, na quinta químio, tinha como se fosse, na ressonância parecia como se fosse um grãozinho de arroz. Mas a Mastro me explicou, ela falou assim, vamos ver, porque nessa última ele pode explodir esse grãozinho de areia e virar tipo como se fosse areia. Esse grãozinho de arroz e virar como se fosse areia. Aí contamina uma área maior, aí tem que retirar a mama. Mas graças a Deus sumiu. Eu não precisei retirar nada, só retirei um pedacinho que é onde que tava a clipagem, que é um clipe para ver aonde que o tumor estava. E retirei os linfonodos, né, da mama, o esvaziamento da axila, do lado esquerdo. E continuei com os tratamentos preventivos, como hoje eu faço só hormonioterapia, mas eu fiz rádio, fiz cirurgia, fiz imunoterapia, fiz tudo. E Deus só falou pra mim. Teve uma época que eu não conseguia levantar mais a cama e ele só falou pra mim. Ele usou 2 missionárias e uma pastora em 3 lives diferentes, porque eu não conseguia levantar da cama, eu perdi os movimentos da perna. E eu tava com medo de fazer um exame pra ver se não tinha ido pros ossos, eu tava com medo. E eu remarquei esse exame várias vezes. E aí Deus falou comigo de manhã e falou: não temas, levanta dessa cama, porque você já foi curada. Você só precisa passar por esse propósito. Você precisa passar por todas as etapas para você ter autoridade para falar sobre o assunto. Quando foi à noite, numa outra live falou a mesma coisa. De manhã, a mesma coisa. Eu falei, não, então eu vou. E eu fui, não tinha mais nada e aquela oncologista teve que ver o trabalhar de Deus, mas graças a Deus depois eu peguei uma outra oncologista maravilhosa. Deus me abençoou com a oncologista, com a Masto. E era ainda a pandemia de Covid, eles não queriam atender ninguém. Eu briguei com o convênio, eu falei, eu quero que aquela doutora Thaís me atende, briguei. Eles abriram a clínica lá na Anália Franco, somente para me atender. E a doutora foi lá só para me atender. A ver como que Deus é maravilhoso.